21 palavras e expressões que os brasileiros mais erram na hora de falar italiano. Está no ar mais um projeto de Strave, mais um episódio do projeto de Strave Sou Italiano. Para você que me acompanha no podcast, me ouve no podcast, você que me assiste no YouTube, no Facebook, no Instagram, bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto. É a 15ª aula. Se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, no nosso podcast e não assistiu as outras aulas, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir. Vou deixar o link da primeira e você assiste na sequência e vai assistindo todas as aulas até chegar nessa aula aqui. Você pode assistir ela hoje também, não é que não precisa seguir a sequência correta, mas você pode assistir essa agora ou então voltar lá, assistir da primeira e chegar até aqui, tá? Você que escolhe. Não é uma sequência, não é necessário assistir as outras para assistir essa, tá bom? Mas vou deixar o link aqui da primeira, se você quiser assistir todas, tá? Eu vou deixar também o link aqui para você que me vê no YouTube, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar o meu guia para alavancar a fluência italiana, que é esse livro aqui, tá? Vou deixar de presente para você, com estratégias de estudo, como você pode melhorar a sua experiência de aprendizado quando estiver estudando italiano, para aprender de verdade, tá bom? Então vamos lá? 21 palavras e expressões que os brasileiros mais erram em italiano. São palavras assim que se você conseguir pronunciar, não vai ter nada em italiano que você não consiga falar, tá? Então assim, se você está começando a estudar italiano agora, nunca viu nada, nenhuma aula de italiano, vai ser um pouco mais complexo para você talvez, tá? Porque eu escolhi aqui realmente palavras um pouquinho mais complexas para pronunciar. Então não se assuste, tá bom? Vamos lá. A primeira palavra é essa que vocês estão vendo aqui no YouTube, você que está me ouvindo, exercício. Para mim, a minha opinião, a palavra mais difícil de pronunciar em italiano, tá? Então já botei ela aqui em primeiro. Como eu falei, se você conseguir pronunciar todas essas palavras, não vai ter nada que você não consiga pronunciar. Então repita em voz alta. Exercício. Mais uma vez, repita em voz alta 3 vezes, ok? Exercício. Esercizio. Esercizio. Muito bem. Bravi ragazzi. Esercizio. Eser. Tranquilo, né? Eser. 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 Quando tem uma palavra muito difícil, a gente quebra ela no meio e trabalha a primeira parte, depois trabalha a segunda parte, você vai perceber que essa técnica funciona muito bem, fica muito mais fácil de falar. Então, eser, eser, eser. Beleza. Depois tem tizio. Tizio. Tizio, exercício, tá vendo? Exercício. Esse S aqui tem som de Z, então por isso fica eser, eser. Eu dou uma tremidinha no R, né? Exercício, mas não é. Se você não consegue, não tem problema, mas eu dou uma tremidinha quando você vai se habituando, se melhorando cada vez mais o seu italiano, você vai começar a fazer essa tremidinha também no R, exercício. Esse CI tem som de ti, CI tem som de ti. E esse Z aqui tem som de TS. Então fica exercício. Esse Z tem som de TS igual pizza, tá? Então, exercício. Conseguiu? Exercício. Para mim é a palavra uma das mais difíceis, talvez a mais difícil, tá? E inclusive agora, para dificultar um pouquinho mais, eu coloquei ela com o L aqui na frente, que significa o. Nesse caso aqui, tá? É o artigo, então, o exercício. Então eu falo assim, l'esercizio. Repito em voz alta, l'esercizio. L'esercizio. Repetiu? Muito bem. Terceira palavra de hoje, la terza parola di oggi, valorizzazione. Repita em voz alta, valorizzazione. O que é difícil nessa palavra? Justamente a pronúncia do Z. E nesse link que eu vou deixar aqui na descrição, dessa primeira aula do projeto de Strave, a aula 1, é justamente sobre a pronúncia do Z, quando tem 2, quando tem 1, quando tem Z no meio da palavra ou no início da palavra, tá? Então assista lá para você ficar fera também na pronúncia do Z. Repito em voz alta, valorizzazione. De novo, valorizzazione. Conseguiu? Excuse. Perceba que os primeiros dois Z aqui, essa dópia consonante aqui, essa dópia zeta, tem som de DZ. Valorizza. Vou escrever aqui, ó. Z. Valorizza. 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 Tá vendo? Za. E o outro ali, o ZI, é igual a exercício aqui, ó. Exercício. Tem som de TS, tá? Então aqui é DZ e aqui é TS.
Então, valorizar, DZ, valorizzazione, som de TS, zione, tá vendo? Valorizzazione, ok? Repetiu? Muito bem. Valorizzazione, valorizzazione. É importante você escrever todas essas palavras também no seu caderno para ajudar a memorizar, tá? Exercício é exercício, né? L'esercizio é o exercício e valorizzazione é valorização. Próxima palavra, grazie. Repita em voz alta, grazie. Palavra muito comum, né? Obrigado. Grazie. Também traz aqui o Z, que tem o mesmo som lá de exercício, som de TS. Grazie. Tá? Grazie, como em pizza. Grazie. Repetiu? Grazie. Significa obrigado. Grazie. Falo grazie, a pessoa fala prego. Né? Obrigado. De nada, disponha. Grazie. Repetiu? Muito bem. Próxima palavra, ogni. 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 Conseguiu? Ogni. 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 Para algumas pessoas pode parecer fácil, outras pode ser difícil. Perceba que esse G tem som de NH. Então você tem que falar assim, ó. Ogni, tá? Eu coloquei nessa lista porque eu tinha alunos na aula presencial que tinham dificuldade de falar ogni, gnomo. Tá? Então eu coloquei aqui também, tá? Ogni. Conseguiu? Ogni. O-G-N-I. Ogni. Ogni. Giusto? Andiamo avanti. Que significa cada, tá? Ogni significa cada. Próxima palavra. Aqui não é uma palavra, que já é um conjunto, já é uma expressãozinha, não é uma expressão idiomática, mas é um pedacinho de uma frase que eu via que meus alunos na aula presencial tinham dificuldade de falar, porque é um pouquinho mais complexa. Eu tenho que falar torre, dessa tremidinha no R, torre, dell'orologio. Torre dell'orologio. Então vamos. Torre é tranquilo, né? Se você consegue tremer o R, é tranquilo. Se você não consegue, você tem que fazer exercício de dicção para destravar esse R tremido. Torre, torre, tá? Aqui é del, não é del, é del, porque em italiano L tem som de L, não tem som de U como em português. Então, del, torre del. E agora a gente vai aprender a falar relógio em italiano, que é orologio, orologio. Falando uma separada da outra é muito fácil. Torre del orologio. O que fica mais complicado é quando tem que falar o dell'orologio, que daí emenda, né? Emenda como se fosse uma palavra só. Então repita em voz alta: dell'orologio, dell'orologio, dell'orologio. Esse GI tem som de DGI, tá? Aqui, ó. Torre dell'orologio, tá? Vou tirar se não fica errado. Conseguiu? Torre dell'orologio, torre do relógio, como tá aqui na foto, tá? Lá na Toscana. Torre dell'orologio. Conseguiu? Mais uma vez, vamos lá, não desiste. Sempre falando em voz alta, para você treinar, tá? Seu aparelho fonador e sua audição, principalmente seu aparelho fonador. Torre dell'orologio. Torre dell'orologio. Bravíssimo, torre do relógio. Próxima palavra, rilasciato. 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 Mais uma vez, rilasciato. Muito bem. Rilasciato tem o SCI, que tem som de chi. Rilasciato, rilasciato, tá? Então, onde gera um pouquinho de dificuldade nesse R aqui no começo e nesse SCI aqui, tá? Rilasciato, rilasciato, ok? Rilasciato. Significa emitido. Um documento, per esempio, rilasciato dal Comune di Verona, per esempio, né? Emitido pela prefeitura, pelo município de Verona. Rilasciato, ok? Próxima, aqui também não é uma palavra, aqui são duas palavras, e o interessante aqui é porque nós temos um conjunto de 6 vogais sem ter consoante. Opa, aqui ó, vocês estão vendo aqui no YouTube, consegue ver no YouTube, no Facebook, no Instagram, e quem está escutando no podcast eu vou explicar. É puoi aiutarmi, então ó, puoi, P-U-O-I, eu tenho aqui U-O-I, e a palavra seguinte é aiutarmi. Começa com A e U. Então, como eu tenho aqui 6 vogais, fica
estranho, né? Em português de falar uma palavra com 6 vogais ou duas palavras que tenham 6 vogais em seguida sem ter uma consoante no meio. Onde dificulta um pouquinho, na minha experiência de aula presencial, eu percebi isso de alguns alunos. Então vamos lá? Puoi, vamos trabalhar uma, depois a gente trabalha a outra, que é mais fácil do que querer trabalhar as duas de uma vez só. Puoi, 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 que significa você pode, tá? Você pode. Se eu quero falar eu posso, eu falo eu posso. Se você pode, é tu puoi, tá? Então puoi, repita puoi, puoi, pronuncia todas as vogais, tá? Puoi, 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 puoi. Agora a segunda, aiu, aiu, aiutarmi, aiutarmi. Repita, aiutarmi. De novo, aiutarmi. Agora tudo, vamos lá? Puoi aiutarmi? É uma domanda, é uma pergunta, né? Ao teu ponto de interrogação. Então a gente vai fazer com o tom de pergunta. Puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi? Conseguiu? Muito bem, estou perguntando, você pode me ajudar? Justo? Você pode me ajudar? Puoi aiutarmi? Repita. Muito bem. Próxima palavra é um número. Os números também tem alguns que pegam os brasileiros aí, né? Então vamos lá. Número 5, cinque. 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 Quem não está habituado, né, vai acabar falando cinque ou cinque. Mas é cinque, tá? Porque CI, como eu falei, tem som de TCHI. Ti. E aqui tem o que. Que, não é que, é que. Que, eu tenho que pronunciar o som do U. Então fica cinque. Repetiu? Cinque, repita novamente. Cinque. Muito bem. E o número 10 também, ó. Dieti. Mais uma vez porque tem esse CI. Você não pode esquecer que é ti. E aqui também tem a pronúncia pura do D. Dieti. 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 Respira. Dieti. Muito bem. O número 10. Outra palavra aqui, que inclusive em português se escreve da mesma forma e se fala quase igual. Por que ela pega os brasileiros? Por que os brasileiros erram? Porque é difícil? Não, não é porque é difícil. Né? Não é porque é difícil. Puoi aiutarmi não é difícil. Falar shopping também não é difícil. É porque justamente o que? Tem uma diferença aqui em italiano a gente pronuncia esse G no final. Tá? Então, em português eu falo shopping, em italiano eu falo shopping. Tá vendo? Shopping. Repita, shopping. Eu tenho que pronunciar esse G mudo. Shopping. Shopping. Não é difícil, né? É bem fácil, na verdade. Shopping. Shopping. Justo? Conseguiu? Fácil, né? Segunda não, mais uma palavra aqui. Então, shopping, né? Significa shopping. Prendere. Prendere. E o erro comum dos brasileiros é falar prendere. Prendere. Porque a gente fala prender, né? Em italiano. Em português a gente fala prender. Aí tem aqui o prendere. Tem gente que fala que é prendere, mas é prendere. Prendere. Que também é bem fácil, tá? É só saber que eu tenho que falar mais forte aqui o primeiro E. Prendere. Não é prendere, é prendere. Prendere, tá? Significa pegar. Repita em voz alta, prendere, não esqueça. Prendere. Prendere, ao contrário do português que é prender. É prendere em italiano, prendere, tá? Não esqueça. Prendere. Próxima palavra. Informazione. Informar, não tem segredo, informar, informazione. E aí o erro maior é aqui nesse Z, tem gente que não consegue pronunciar, né? Então, a intenção de TS, ó, eu vou colocar aqui o TS para você, para ficar bem mais fácil. Ó, informazione, tá vendo? Informazione. Tem gente que erra porque não sabe que é TS, e tem gente que erra porque coloca um X assim, ó. Já vi muita gente pronunciar assim, ó, informazione. Informazione tá errado, é informazione, tá? Informazione, informazione, tá bom? Repita, informazione. Costruzione. Próxima palavra, costruzione. Informazione é informação, tá? Costruzione. Costruzione. Agora que você já sabe que esse Z aqui também é igual de cima, né? Tem uma intenção de TS, tá? Mas aqui a dificuldade não é só essa.
Não é só aqui no Z com som de TS, costruzione. A dificuldade é que a gente tende a falar construzione, porque em português a gente fala construção. Construção. Por isso que para quem é brasileiro, né, é um pouquinho mais complicado, porque a gente tende a falar construzione. Então tem que prestar atenção, ouvir o que você está falando. É costruzione. Costruzione, não construzione, tá? Costruzione, que significa construção. Justo? Costruzione. Conseguiu? Muito bem. Construção, tá? Costruzione. Essa aqui, muita gente vai para a Itália, né, para fazer, ou algumas pessoas fazem no Brasil mesmo, no consulado, quer fazer a cidadania italiana, cittadinanza italiana. Repita, cittadinanza. Cittadinanza. Conseguiu? Ó, essa aqui é um combo de pronúncias, né? É uma palavra bem interessante. Eu tenho o CI aqui, não posso esquecer que é ti. Eu tenho o T, que tem que ser pronúncia pura, città, città. O DI também, pronúncia pura, não posso falar cittadi, é cittadi, cittadi, pronúncia pura do D. Cittadinanza. E o Z aqui com som de TS também. Pronúncia que a gente fala, pronúncia áspera. TS, tá? Cittadinanza. Eu vou escrever aqui de uma forma para você, como se fala, tá? Ó, TCHI, città di, até o I maiúsculo também, não, o D minúsculo. Cittadinanza. Ó, escrevi aqui em polonês. Cittadinanza. Tá vendo? Você pode usar esse subterfúgio aqui para conseguir falar umas 3 vezes, depois você apaga e volta lá e tenta ler na palavra escrita corretamente, tá? Para não ficar viciado nesse tipo de escrita, tá bom? TCHI, cittadinanza. Tá vendo? De novo, cittadinanza. Agora vamos fazer lá. Lendo aqui, ó. Cittadinanza. Conseguiu? Muito bem. Próxima palavra, farmacia. Farmacia também é fácil, só que é tão fácil que a pessoa pode falar, pensar assim, igual português, farmácia, né? Mesmo ela tentando fazer aqui o CI, acertando o som de TCHI, fazendo ti, mas a questão é que ela, em português, muitos brasileiros vão falar assim, farmácia, porque é farmácia em português. Mas em italiano é farmacia, farmacia, então eu tenho que colocar força aqui no final, farmacia, farmacia, tá vendo? Farmacia. Farmacia, que é farmácia em português. Intelligenza. Intelligenza. Repita. Intelligenza. Intelligenza. Tem o som do D aqui, não esqueça. Intelligenza. Tem o som do D aqui, ó. Não é inteligência. Intelligente. Tá? E o Z aqui, mais uma vez, com som de TS. Intelligenza. Próxima palavra, que é inteligência, né? Próxima palavra, ciliegia. Ciliegia. Repita, ciliegia. Mais uma vez tem o CI com som de TCHI. Ciliegia. E aqui o GI com som de DGI. Tá, ó. Ciliegia. Ciliegia. Não é ciliegia. É ciliegia. Tem que ter aquele som do D ali do G, tá? Que é cereja. Cereja. Essa aqui é parecida com farmácia aqui, é a mesma coisa. Se escreve igual, né? Quase igual, porque farmácia em português tem acento, em italiano não. Mas aqui, ó, cinema em português, eu falo cinema em italiano. Cinema se escreve igual, só que eu falo diferente. Falo cinema. Tá? Não é cinema, hein? É cinema. Coloca força no I aqui, ó. Cinema. Cinema, tá? Cinema. Andiamo avanti. Chiacchierare. Chiacchierare. O que pode ser complicado aqui quando um brasileiro for ler isso aqui? Ele vai ver esse CHI e falar chi. Ele vai falar chiacchierare. E não é chiacchierare, porque CHI tem som de ki, tá? Quem já assistiu às outras aulas do projeto Strave, onde eu explico esse tipo de pronúncia, né? Já vai matar isso aqui de letra aí, de cara, né? Então vamos lá, repita. Chiacchierare. Chiacchierare.
chiacchierare, tá? Vou escrever aqui para ficar mais simples para você que está com mais dificuldade. Chiacchierare, ó. Chiacchierare, tá vendo? Chiacchierare. Repetiu? Chiacchierare. E a última palavra, depois a gente vai com as nossas frases de conversação. Impacchettatrice. Impacchettatrice. Mais uma vez, impacchettatrice. Empacotadora, máquina empacchettatrice. Impacchettatrice. Tá? Então aqui, ó, CHE, como tem ali em cima, o CHI são de que? CHE são de que? Se tem um C só, se tem dois, se tem uma dópia T aqui, não importa. Vai ter o som de que aqui. CHE, CCHE tem som de que, tá? Como CHI ou CCHI tem som de que. Empaque. Então aqui, tranquilo, né? Empaque. Tá, empaqueta. Empacchettatrice. Pode parecer difícil porque ele é uma palavra maior, né? Palavra um pouquinho maior. É maior aqui da nossa lista. Então, algumas pessoas podem ter essa dificuldade. É legal trabalhar também com palavras grandes, para treinar. Empacchettatrice, empacchettatrice, empacchettatrice. Como eu tenho esse tatri, também parece um trava-línguas. Empacchettatrice, empacchettatrice. Se eu tenho dificuldade, treine só essa parte aqui, ó. Tatri, tatri, tatri. Né? E a pessoa tá triste. Tatri, tatri. Ou então, como no Rio Grande do Sul, tatri, legal, tatri, tatri, tatri. Conseguiu aprender essa parte? Tatri, empacchettatrice. Inclusive, ó, para quem mora no Rio Grande do Sul, tatrice. Tatri legal, tchê. Empacchettatrice. Agora que eu percebi isso. Legal a gente fazer esse tipo de coisa. Quebrar a palavra, treinar aquela parte mais difícil, tá? Treinar aquela parte que você tem dificuldade, treinar bastante ela. Depois falar a palavra inteira, você vai ver que consegue falar tudo depois, tá bom? Andiamo avanti agora com nossas frases de conversação. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo no YouTube, se você está assistindo no YouTube, tem um link, essa é a 15ª aula do Projeto Destrave, tem o link da primeira aula. Se você não assistiu as outras, você vai lá na primeira aula e começa a assistir na sequência, tá bom? E também tem um link que é um presente que eu estou dando para você, já falei no começo, mas se você não viu, tem um link para você baixar meu livro, tá? A versão digital dele, totalmente grátis, tá bom? Tem um link aqui na descrição. Não esqueça também de que se essa aula está servindo para você, não esqueça de dar o seu like, isso ajuda muito o canal, e também de se inscrever no nosso canal se você não está inscrito ainda, e também de clicar no sininho, tá? Se você clicar no sininho, quando essa aula vai para o ar, quando as aulas do Projeto Destrave na quinta-feira vai para o ar, você recebe a notificação na hora e você pode acompanhar na hora, tá bom? Vamos lá, conversazione. Conversazione. Aspetta che mi prendo un po' d'acqua. Conversazione. La prima frase, l'esercizio fisico, ripeta, l'esercizio fisico favorisce la nascita di nuovi neuroni. Essa frase, além de ser fantástica, né, porque ela traz um ensinamento fantástico ao exercício físico, favorece o nascimento de novos neurônios, ela também é uma frase muito boa para a gente treinar a pronúncia. Ó. Eu tenho l'esercizio, eu tenho aqui favorisce, ó, SCE, então eu aprendo aqui que SCE tem som de che, favorisce. Eu tenho nascita, que eu aprendo que SCI tem som de chi, tem a pronúncia pura do di, e aqui eu tenho nuovi, né, que é legal também treinar, ó, nuovi, eu tenho que mexer, tenho que articular bem a boca para falar, ó, nuovi neuroni. Vamos repetir a frase inteira agora? Ripeti ad alta voce, ok? Dopo di me. Vou falar a frase inteira, você repete depois de mim. Frase inteira, vamos lá. Depois de mim. L'esercizio fisico favorisce la nascita di nuovi neuroni. Vai. Bravo, bravissimo, bravissima. Isso aí, o exercício físico favorece o nascimento de novos neurônios, ok? Nuovi, ó, plural, por isso novos. Neuroni, plural, tá? L'esercizio fisico, l'esercizio fisico. Frase número 2. Ogni, ó, aquela palavrinha que a gente viu lá em cima também. Ogni bambino di origine italiana, repita. Ogni bambino di origine
italiana, dovrebbe, 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 dovrebbe imparare l'italiano. Dovrebbe imparare l'italiano. Scusi, estou finalizando meu processo de pneumonia aí, ainda tem um pouquinho de tosse. Vamos fazer a frase inteira agora? Ogni bambino di origine italiana dovrebbe imparare l'italiano. Vai. Muito bem. Bravo, brava. Ogni, né? GN, como eu expliquei lá em cima, som de NH. Ogni bambino di origine italiana, o A sempre aberto, italiana, dovrebbe imparare l'italiano. Giusto? Eu não posso falar dovrebbe imparare italiano, tá? Tem que falar dovrebbe imparare l'italiano. Eu estou imparando l'italiano. Tem que ter esse L apóstrofo aqui, tá? Que em português toda criança de origem italiana deveria aprender italiano. Essa é a minha opinião, tá? Aqui tem aqui as crianças vestidas com trajes típicos italianos. Essa foto são de crianças lá de Nova Veneza, do sul de Santa Catarina. Nuova Venezia, onde tem a gôndola lá. Você já teve a oportunidade de visitar? Não, se você ainda não teve, quando for para o sul do Brasil, vai lá visitar, tem uma gôndola original que veio lá de Veneza. Andiamo avanti ragazzi, numero 3. Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. Vorrei salire, ripeta, sulla torre dell'orologio a Siena. Conseguiu? Dell'orologio? Dell'orologio? È un trava-línguas, né? Dell'orologio, dell'orologio. Frase inteira agora, depois de mim, em voz alta. Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. Brava, bravissima, bravissimi ragazzi. Então, eu gostaria, quando eu falo vorrei, quero dizer que eu gostaria. Salire não é sair, é subir, tá? Salire, então vorrei salire, eu gostaria de subir sulla torre dell'orologio, na torre do relógio. A Siena, tá? Em Siena. Não posso falar in Siena, nunca. É a Siena. Nome de cidade eu sempre vou usar a, tá? Então, mi piacerebbe andare a Siena, io abito a Milano, vorrei andare a Brasília, né? Quando eu falo de cidade, Brasília, cidade de Brasília. Vorrei andare a São Paulo, né? Quando eu falo da cidade, não do estado. Io sono a Roma, io sono a Roma, para dizer que eu estou em Roma, tá? Então eu uso o a. Giusto? Eu gostaria de subir na torre do relógio em Siena. Conseguiu? Vamos mais uma vez? Para finalizar essa 3 aqui. Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. Vai. Muito bem, ragazzi. Bravo, bravissimo. Numero 4. Andiamo a fare shopping stasera? Repita in voz alta. Andiamo a fare shopping stasera? Conseguiu? Fácil, né? Andiamo, 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 ó, se A bem aberto, andiamo a fare shopping. Shopping é um G que eu tenho que pronunciar, mas eu não preciso forçar ele, né? Shopping, né? Quando eu falo uma palavra só ela, eu falo shopping, shopping. Na frase ela vai ficar um pouquinho mais suave. Andiamo a fare shopping stasera, mas ele tá lá. Shopping, diferente de português, shopping, tá? Stasera. É uma domanda que estou fazendo, né? Estou convidando, fazendo uma pergunta e convidando. Andiamo a fare shopping stasera? Vamos no shopping essa noite? Quando eu quero convidar alguém para ir ao shopping, eu uso o verbo fare, tá? E não andare. Então, andiamo a fare shopping stasera. Andiamo avanti, numero 5. Numero 5, dobbiamo prendere, olha só, prendere não é prendere, come expliquei lá em cima, prendere. Dobbiamo prendere l'autobus numero 5 alle 10h15. Aqui eu tenho prendere e tenho os números também para treinar. Inclusive tem o 15 aqui também, tá? Então, dobbiamo prendere l'autobus
numero 5 alle 10:15. Conseguiu? Vamos à frase inteira agora? Depois de mim, em voz alta, sempre em voz alta. Dobbiamo prendere l'autobus numero 5 alle 10:15. Muito bem, bravissimi ragazzi, bravissimi ragazzi. Então, em português, devemos, né? Nós devemos, até poder botar em português aqui, nós devemos, tá? Dobbiamo, em italiano eu não preciso colocar. Eu sei que dobbiamo é do noi dobbiamo, noi dobbiamo. Então, nós devemos pegar o ônibus número 5 às 10:15. Giusto? Facile, vero? Número 6, mi scusi. Tô pedindo, né? Perdão, desculpa, com licença, mi scusi. Un'informazione. Un'informazione. Dov'è la farmacia? Mi scusi, un'informazione. Dov'è la farmacia? Conseguiu? Muito bem. Ó, farmacia, né? Não esqueça. Farmacia, não é farmácia. Tem que lembrar que é o contrário do português. Farmácia, em português, né? Se a pronúncia do C fosse igual. Em italiano é farmacia. É lá no final. Farmacia. Eu vou falar o I forte. Farmacia, tá? E aqui tem a palavra também informazione também, ó. Informazione, esses tem som de TS, não esqueça. Informazione. Tem som de TS aqui, tá? Igual pizza. Mi scusi, mi scusi, mi scusi. Silvano, por que aqui tem o SCU e não fica com som de chu? Tá? Porque na classe do SC com vogal, só quando tem I e E faz som de X, tá? Então, se fosse SCI, ia ser X. Se é SCE, vai ser X. Mas quando tem A, U e O, aí não. Por exemplo, escola, tá? Não vai ter som de X, tá bom? Só quando tem aqui, deixa eu ver, tem aqui, onde é que tem aqui? Ó, com I, né? E com E. Só quando tem I e E. Aqui na frase 1, ó. Favorisce e nascita. Aí tem som de X. Nas outras vogais não tem, tá bom? Número 7. Hanno scoperto che l'intelligenza è una cosa che si può imparare. Hanno scoperto, hanno, tá? Esse H não tem som. Hanno scoperto, esse S, tá vendo aqui, ó, SO, não vai ter, como eu falei aqui, não tem som de XO, de xó, choperto, não. Scoperto, tá? E esse S bem mudo, tá? Não é com assim, ó, scoperto, tá? Tenta falar o S bem mudo, nem scoperto, não, é scoperto. Scoperto, só o sopro do S. Hanno scoperto che l'intelligenza, nossa palavra aqui da lista, aqui ela está com artigo, está com L apóstrofo, ou seja, a inteligência, nesse caso aqui, em português eu não coloquei o A, não é necessário. Hanno scoperto che l'intelligenza è una cosa, esse S começou a dizer, é uma coisa che si può imparare. Que si può imparare. Ok? Descobriram que inteligência, ou que a inteligência é uma coisa que se pode aprender. Legal, né? Você pode aprender inteligência, não é você nasce com inteligência ou você nasce sem inteligência. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, onde concluíram que filhos de pais inteligentes eram inteligentes. Então, a princípio, né, o pessoal pensou assim, bom, então, inteligência é uma coisa que é hereditária, você nasce com inteligência. Seus pais são inteligentes, você também vai ser inteligente. Mas, nessa pesquisa, depois eles constataram que tinha muitas crianças ali que eram adotivas. E aí, né, a pesquisa mostrou que, na verdade, o que importa é o meio onde a pessoa cresce, né? Os estímulos que ela recebe, não a questão não é uma questão hereditária, né? É uma questão de estímulos de meio do ambiente onde ela está recebendo estímulos, recebendo inteligência, recebendo, enfim, um ambiente com leitura, com coisas que fazem com que ela desenvolva a inteligência, tá? Ou seja, inteligência é uma coisa que se pode aprender. Descobriram que inteligência é uma coisa que se pode aprender. E andiamo avanti, la nostra l'ultima frase. Siamo andati al cinema, cinema, non è cinema, è cinema. Siamo andati al cinema e poi siamo tornati a casa in metropolitana. Siamo andati al cinema, siamo andati
pronúncia pura do ti aqui, tá? Não é andati, é andati. Siamo andati al. Atenção para a pronúncia do L aqui, al. Siamo andati al cinema. Siamo andati al cinema. Cinema. E poi siamo tornati a casa in metropolitana. Repita em voz alta a frase inteira depois de mim. Siamo andati al cinema e poi siamo tornati a casa in metropolitana. Vai. Muito bem, muito bem. Fomos ao cinema e depois voltamos para casa de metrô. Sempre quando eu uso meio de transporte, como metrô, bicicleta, moto, ônibus, carro, eu vou usar o in, tá? Em bicicleta, em máquina, se eu quero falar que eu fui de carro, eu não vou falar de máquina, eu falo em máquina. Eu não fui de bicicleta, eu sono andato in bicicleta. Sono andato à escola in bicicleta, tá? Então, meio de transporte, ó, eu uso o in, tá? Em metropolitana, que é de metrô, em máquina, em bicicleta, como eu falei, em motorino, ok? Agora, se você for a pé, daí não, tá? Aí não é meio de transporte, você está indo... Aí não é in piedi, aí é a piedi, tá? Então fomos ao cinema e depois voltamos para casa de metrô. Siamo andati al cinema e poi siamo tornati a casa in metropolitana. E abbiamo finito la nostra lezione número 15 do projeto Destrave Seu Italiano. Se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, clicar no joinha e também de compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, tá bom? Arrivederci, ci vediamo ragazzi, ciao ciao!